Oi, oi! Hoje na nossa aula a gente vai fazer a iluminação externa utilizando o método de Dome mais HDR, que é o método mais comum, né, que a gente usa normalmente porque é um método que tem muitas possibilidades. A gente consegue utilizar muitos modes, então é o que a gente mais utiliza. A gente consegue utilizar também o Sunlight, mas eu gosto mais de utilizar Dome, pra ser sincera, tá? Então, para iniciar, eu queria dizer a vocês, primeiramente, que não fui eu que fiz esse modelo. Eu encontrei ele na internet. Eu não lembro o nome do autor, mas ele disponibilizou gratuitamente na internet. Então, eu tô aqui utilizando para dar essa aula a vocês. Lembrando que esse arquivo eu vou deixar lá no final da aula, tá? Então, bora lá. Existem alguns passos que a gente precisa fazer para iniciar o nosso render externo e interno também. Mas aqui eu vou falar como é que eu faço a minha cena externa. A primeira coisa é, eu sempre busco referência. Então eu sempre quero saber qual é o mood que eu quero usar, né? Se eu quero um clima ensolarado, se eu quero nublado, se eu quero um pôr do sol, ou se eu quero um blue hour, que é um céuzinho azul no final da tarde indo pra noite, né? Se você tem um cliente, é muito importante que você disponibilize um briefing, né? Pra você perguntar a ele qual é o clima da imagem que ele quer. E daí você pode mostrar algumas imagens de exemplo, né? Pra ele lá escolher. Caso você esteja fazendo para estudo, até se você estiver fazendo para clientes também, você precisa ir buscar referências, né, na internet. Então, os sites que eu gosto de pesquisar é o Behance, o Pinterest e o ArcDaily. O ArcDaily é muito interessante porque ele tem projetos reais, né, da vida real. Então, eu posso vir aqui, clicar em projetos e procurar projetos que estão da vida real, né? E aqui eu consigo ver os moods direitinho e tentar aplicar no meu render. Eu acredito que aqui também às vezes mostra renda, mas é muito projeto real. O outro site é o Pinterest, né? Então você consegue pesquisar aqui. Eu clico aqui em arquitetura externa e ele já me mostra aqui. No Pinterest, ele mostra muito mais render do que imagens reais, quando você procura, faz uma pesquisa assim, né? Igualmente no Behance. Mas aqui você também consegue ver e escolher mais ou menos como é que você vai querer fazer o seu render. Ok, o outro site é o Behance, né? Então aqui você também pode pesquisar. Eu vou colocar aqui Exterior Visualization. Perfeito. E aqui ele também vai me mostrar alguns renders com alguns modes, tá? Esse perfil aqui, que ele é do Ander Alencar, eu adoro ele. Esse cara, ele é um monstro, assim, no render, né? Ele utiliza o 3ds Max. Mas eu uso muito ele como inspiração. E aqui no Behance dele, ele sempre costuma postar em vários tipos de moods, tá? Ó, aqui eu tenho esse aqui, ele tá um ensolarado, tá vendo? Com um pôr do sol. Aqui tem um blue hour. Então é sempre bom realmente você buscar referências antes de iniciar o seu render. Depois que você já escolheu o seu mood, a gente pode ir lá baixar agora os HDRs que a gente vai precisar usar na DOM, tá? Então eu sempre venho aqui nesse site, o Polyheaven, e aí eu escolho os HDRs que eu quero. A gente vai selecionar 4 moods. A gente vai selecionar o nublado, ensolarado, pôr do sol e blue hour pra gente testar lá na nossa cena, né? Os HDRs que eu selecionei foram esses daqui, ó. Esse ensolarado, o Belfast Farmhouse. Eu tô colocando assim porque você consegue ver aqui, tá o nome, e você pode baixar aí, ou você pode baixar o que você quiser pra acompanhar essa aula. Então, Belfast Farmhouse é esse daqui, ensolarado. Esse outro aqui a gente vai utilizar pra nublado. Esse daqui a gente vai usar pra um blue hour. E esse daqui eu vou utilizar mais pra um pôr do sol. Esse aqui você consegue utilizar pra pôr do sol também, tá? Dependendo do lado que tiver o seu HDR, porque você consegue ver ó, que aqui ele tá mais azul e aqui ele tá mais rosinha, mais laranja, mas eu acho que ele tá mais pra um blue hour do que um pôr do sol, então eu vou utilizar como blue hour. Faz o download desses 4 moods aqui, tá? Ou só de um mesmo. E eu recomendo que vocês baixem em 16K, ou pelo menos 8K. Se o seu computador não tiver memória, se ele não aguentar, você baixa em menos que isso. Mas pra HDR, é muito melhor que você baixe em 16K, ou maior, né, que vem até 24, mas 16K tá suficiente. Porque você vai conseguir utilizar sem ficar pixelado, entendeu? Então,
Eu acho muito interessante que você baixe em 16K, ok? Faça o download aqui em XR e é só clicar aqui no botão de download. Já baixei aqui os meus HDRs e foram 4, né? Eles estão todos aqui. E o que a gente vai fazer agora é trazer eles aqui para o V-Ray, né? Eu queria mostrar pra vocês que eu coloquei essa configuração aqui para teste. Ó, deixa eu abrir aqui, vocês conseguem ver. Aqui, ó. Pronto. Essa daqui foi a minha configuração para teste. Pode printar, pode escrever aí no caderninho, não tem problema. Lembrando que eu não ativo o denoiser para fazer imagem de teste, porque não tem necessidade, só vai pesar mais assim o meu arquivo, né, na hora de renderizar. E eu gosto de ativar ele no finalzinho do meu teste, né, quando eu já tenho algumas coisas já configuradas. Ok, eu vou iniciar o meu teste fazendo um render normal, né, um render sem estar no interativo e sem estar no progressivo. Vou utilizar o modo bucket. Só clicar aqui no chalezinho e renderizar. Bora lá. Finalizou aqui a minha imagem, tá? E a gente consegue ver como é que ficou o nosso render de teste com o sol, sendo que a gente vai utilizar a DOM Light, né? A gente vai usar a DOM com o HDRI. Uma coisa que eu queria fazer, que na realidade eu fiz, né? Eu configurei o vidro. Aqui, ó, as configurações de vidro que eu coloquei foram essas aqui, se você quiser ver. E eu também vim aqui e vou ativar o Contours. O Contours, pra quem não sabe, é aquela listinha preta, sabe? Que cria, bem artístico, quando a gente vai fazer. E que no V-Ray antigo, né, no V-Ray 4, a gente utilizava o Material Tool, ou Tool Material, e colocava aqui no Override Material. Então eu vou renderizar agora com o Contours ativado e o meu vidro configurado pra gente ver como é que fica. E olha aí, ó, tá vendo? Fica um negócio bem fofinho, bem artístico. Eu vou salvar aqui no meu histórico. E ó, esse é o antes e esse é o depois com o Contours ligado. O que eu vou fazer agora é o seguinte, a gente vai vir aqui e vai desativar, né, o meu Sunlight. E aqui a gente vai desativar o nosso background. No Environment a gente vai desativar o nosso background. Feito isso, a gente pode vir aqui agora e criar a nossa DOM Light. E para colocar o HDR, a gente precisa vir aqui na nossa DOM Light, clicar nesse slot e escolher o HDR lá que a gente baixou, tá? Eu vou vir aqui e eu vou utilizar um dos sunsets. Eu vou ver qual desses eu quero. Eu acho que eu vou utilizar esse aqui, né, que é o Blue Hour. Eu acho. Porque os dois têm sunset no nome. E aí o que eu vou fazer agora é trocar esse shape aqui de hemisférico para esférico. E vou ativar já o meu Use Transform, porque assim eu consigo rotacionar aqui, ó, o meu HDR. Depois a gente faz isso, se a gente precisar, tá? Agora eu vou colocar pra renderizar sem o modo interativo de novo, tá? Só pra gente ver como é que tá. Então, bora lá. Eu vou salvar essa imagem aqui. E de cara, né, a gente já consegue perceber que a iluminação, ela tá bem escura. E o nosso background, essa árvore tá gigante aí atrás, né? Então a gente vai precisar rotacionar pra que fique mais bonitinho, tá? Dessa vez, eu vou ativar o meu modo interativo e vou colocar pra renderizar. Se o seu computador ele não suporta o modo interativo, você pode fazer sem o modo interativo também, só que aí a cada ajuste você vai ter que ir dando uma renderizada. Caso esteja demorando demais, você pode diminuir o tamanho da imagem. O primeiro valor que eu vou mexer aqui vai ser o Shutter Speed. Então, aqui no Shutter Speed, eu vou mudar pra 40, pra ver como é que ficou. E eu acho que ficou mais ou menos, assim, deu uma clareada boa, né? Mas aí eu vou mexer aqui no F-Number, né, na abertura da minha lente. Vou colocar aqui um 5, mais ou menos. Eu tô achando que ficou muito claro, mas tudo bem. E aí, agora o que a gente vai fazer é rotacionar aqui a minha DOM. A gente vai clicar nela e eu vou clicar aqui nesse Use Transform. Vou também trocar de hemisférico para esférico. Uma coisa que eu gosto de fazer é vir aqui e clicar nesse cadeadinho aqui, ó, tá vendo? Porque ele vai travar
a minha cena, então eu posso mexer aqui no meu modelo tranquilo, que ele não vai se mover. Eu vou rotacionar aqui o meu background até onde eu quero aqui. Ok, eu vou deixar o meu background assim, junto com a minha iluminação. E aí eu vou parar aqui o meu render agora e vou salvar aqui no meu histórico. Uma coisa que eu quero fazer eu quero deixar esse céu mais azul, meio laranjinha, sabe, meio rosa, porque eu quero que seja um blue hour, mas eu quero que seja um blue hour, muito blue hour. Então eu vou clicar aqui no slot, no wrap in, eu vou vir aqui em color correction. E aí eu vou descer aqui um pouquinho e eu vou aumentar um pouquinho a saturação. E vou mexer aqui um pouquinho no meu hue. Sei lá, mais pro lado aqui. Por quê? Porque o lado de cá ele é mais rosa, tá vendo? E é exatamente isso que eu quero. Eu acho que talvez eu tenha ido demais. Eu consigo perceber aqui pelo chão e por dentro daqui, ó, da minha bolota. Eu vou lá embaixo também e vou mexer um pouquinho no meu contraste. Então, o meu gain, eu vou dar uma diminuída. Meu gama também. Os meus valores, eles ficaram assim. E agora eu vou clicar para renderizar no modo interativo. Só que o que acontece? Quando eu mexo aqui nesses valores, quando eu mudo aqui para Color Correction, o meu Use Transform, ele para de funcionar. Então não faz diferença nenhuma se eu usar isso aqui ou não. Mas só se eu mudar aqui para o Color Correction. Então, se você não mudar o Color Correction, você não precisa desativar novamente esse Use Transform. Então, bora lá. Eu vou clicar aqui e você vai ver que ele mudou totalmente. Ó. Então, se eu ativar aqui o meu Use Transform, não vai fazer diferença nenhuma. E eu venho aqui, né, no meu slot dentro do meu Color Correction, vou lá no meu Texture Placement, lá no meu Rotate Edge, que vai rotacionar horizontalmente, e daí eu vou mexendo ele pra ver como é que eu gosto, pra ver como é que eu quero que fique. Eu quero que esse sol fique aqui atrás, mas eu não quero tanto, sabe? E eu quero que apareça um pedacinho dessa árvore também. Tá, eu acho que assim ficou legal, tá? Deixa eu arredondar pra 285 pra ver como é que fica. Pronto, arredondei pra 285. Então, a minha rotação horizontal tá em 285. Eu vou deixar assim mesmo. Eu vou parar o nosso render. Lembrando que isso é um blue hour. E daí, eu vou salvar o meu arquivo, pra gente não perder. Agora que a gente já organizou, né, aqui, já configurou a nossa luz principal, nossa iluminação primária, a gente vai partir para a iluminação secundária, que são as iluminações artificiais. Mas antes eu queria fazer uma coisa. Eu quero vir aqui do lado, vou lá no meu maisinho verde aqui em cima, sabe? Vou adicionar um exposure e vou diminuir um pouquinho aqui. Eu nunca gosto de deixar em menos de 50, às vezes só em casos raros assim, eu coloco menos que isso, porque eu sinto que tira muita informação da imagem, sabe? Então eu vou deixar assim mesmo e eu vou criar aqui um curvas também. Então, né, clico aqui e eu adiciono a minha primeira curva. Clico aqui lá em cima e eu adiciono. Ups. Clico no segundo e eu mexo aqui na minha outra bolinha. Tá? Vou deixar assim. Vou salvar. Pronto, eu gostei que ficou assim. E daí agora a gente vai configurar a nossa iluminação artificial. Primeiro, eu gosto de ver, né, onde é que tem a iluminação. Então, aqui, ó. Tá vendo que dentro da casa ela tem vários spots. Eu vou tocar pra ver se são todas componentes. Tanto de baixo quanto de cima, né? Vou até voltar aqui nela. Vou clicar de novo. Vou ver aqui se são todos componentes. Cadê? São todos componentes. E a mesma coisa aqui, eu quero saber se são componentes também. São componentes. Aqui. Ok. A gente só tem dois tipos de iluminação aqui, né? Não tem nenhuma iluminação que seja assim muito decorativa. A não ser essas daqui, né? As arandelas. As de dentro é mais pra iluminar e essas daqui elas são mais decorativas. Então a primeira iluminação que a gente vai mexer são as iluminações
secundários, né, que vão iluminar dentro da casa. Bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em visualizar, editar componente e ocultar o resto do modelo. Isso eu faço porque quando eu clicar aqui, ó, no meu spot... Eita, foi demais. Quando eu clicar aqui no meu spot, vai sumir tudo, tá vendo? Só vai ficar realmente o meu spot. E aí o que acontece? Eu vou criar uma mesh light. Então, ela já tá selecionada em grupo, tá? Se ela tiver assim, não vai funcionar. Ela precisa estar assim, em grupo. E eu vou criar aqui a mesh light. Criei a mesh light, eu já venho aqui e renomeio. Então, ó, gosto de colocar as minhas iniciais. Mesh spot. Casa. Pronto, coloquei. Eu já vou adicionar aqui um valor em Kelvin, porque é o que é na vida real. Eu gosto de colocar entre 3.800 a 4.800, tá? Eu vou colocar 4.200 dessa vez, pra ver como é que fica. E aí, depois, se eu precisar, eu volto e mudo. Coloquei a mesh, eu vou lá em cima, vou salvar, né, o meu projeto. Vou desativar o meu modo interativo e vou renderizar. Olha, criou uma leve iluminaçãozinha aqui dentro, tá vendo? Mas aí o que eu quero é agora criar uma ES Light. ES Light, no caso. Então, eu vou voltar lá no spot, em qualquer um, tá? Porque tem componente. Aqui. Quando ele já estiver selecionando todo o grupo, deixa eu voltar aqui, ocultar. Eu venho aqui na minha ES Light. Seleciono a ES Light que eu coloquei na pasta do projeto. Ou você pode selecionar qualquer um que você quiser, tá? E aí eu vou clicar aqui, ó, no meio da minha mesh light. Só que aí o que acontece? Ele tá bem aqui em cima, ó, colando, tá vendo? E se tiver colando aqui na face da outra iluminação, não vai funcionar. Então eu vou pegar aqui na pontinha, vou travar o meu eixo azul, clicando na seta pra cima do meu teclado, e vou descer alguns centímetros, alguns milímetros. Vou colocar ponto 003, por exemplo, porque aí ele não tá mais encostando. Eu acredito. Deixa eu ver. Pronto, desci 1 centímetro no total. Eu vou lá agora, vou na minha slide e vou colocar novamente, porque eu sei que eu vou estar configurando ela. Eu vou colocar a mesma temperatura que eu coloquei na mesh, porque é a mesma iluminação, entendeu? Aqui na intensidade eu vou ativar e vou no shape, eu vou colocar from EAS file, que ele vai dizer que o formato da minha iluminação vai estar vindo do arquivo que eu selecionei, tá? Então bora lá, vou colocar pra renderizar. Agora eu vou salvar, vou comparar com o anterior, ela clareou um pouquinho dentro, só que o que eu quero é que fique muito mais claro. Então, ao invés de 1.700, eu vou vir aqui e vou colocar 20.000. Eu vou vir com o meu modo interativo agora, porque quando a gente vai adicionando iluminação, vai demorando mais o nosso render. Então, eu gosto, às vezes, de usar o interativo para definir aqui a minha iluminação. Ó, coloquei 20.000 e ficou assim. Deixa eu testar com 50.000 pra ver se não vai ficar muito exagerado. Fui de 50.000 pra 80.000 agora. E aí agora sim, eu acho que ficou um pouquinho exagerado. Mas eu acho que tá tranquilo. Vou fechar aqui. Eu vou tirar aqui do modo interativo agora e vou renderizar com o modo normal. Ó, eu achei interessante aqui os valores que eu coloquei, né? Que foi aquele de 80.000, eu acho. Foi 80.000. E daí eu vou salvar aqui. E vou colocar lá aquela primeira e a segunda imagem pra gente ver, né? Como clareou dentro. Agora a gente vai adicionar a iluminação terciária, né? Que é, no caso, as iluminações decorativas. Que, no caso, é essa daqui. Pra fazer isso, eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso criar um Rectangle Light. Ou eu posso criar um ES Light também. Eu vou fazer de duas formas, porque a gente consegue ver qual é a que fica melhor, tá? Eu vou começar utilizando a Rectangle Light. Então, vou vir aqui, ó. Vou criar um Rectangle Light. E vou diminuir aqui ela só um pouquinho. E aqui ela só um pouquinho também. E vou puxar pra aqui pra dentro. E aí eu vou fazer a mesma coisa pra aqui pra baixo, tá? Eu cliquei com o botão mover, eu selecionei, cliquei com o botão mover
Travei o meu eixo azul e trouxe aqui pra baixo. Vou colocar aqui. Acho que aqui embaixo nem tem, na verdade, mas vou colocar. E aí agora eu vou clicar nela, vou clicar em virar azul do componente. Fiz isso, acho que eu vou tentar só subir aqui um pouquinho. Isso aqui, ó. Pra ela não ficar assim, né, tão embaixo. Vou subir ela alguns centímetros. Travei no meu eixo azul. Agora tá parecendo que ela é menor aqui, essa parte de baixo, né? Enfim, vou deixar só aqui na parte de cima mesmo. Pra gente ver como é que ficou. Senão qualquer coisa a gente muda pra Yes Light. Eu vou vir com o meu Region Render aqui. E vou selecionar só essa parte aqui. Porque eu quero ver, né, como é que vai ficar. Eu acho que ela ficou mais ou menos. Talvez se eu usar a Yes Light ela fique melhor. Então eu vou fazer isso. Eu vou vir aqui. Eu vou deletar, tá? Essa Rectangle Light. Porque é fácil de criar, então tudo bem. Então eu vou vir aqui com minha Yes Light, tá? Na realidade eu vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui dentro primeiro, porque aí eu já seleciono vários outros. Cadê? Ah não, olha, esse é diferente. Não, esse é igual aquele. Ah não, são todos iguais. Aqui, e aí eu vou clicar na minha Yes Light, vou usar essa daqui mesmo, que eu coloquei. Vou colocar aqui no meio. E vou virar no azul do componente, porque ela vai ficar pra cima, tá vendo? Eu vou subir ela. Cliquei, ó, na setinha verde, pra aqui pra cima, subir. Vou puxar ela um pouquinho pra cá, ó. Diminuir um pouquinho o scale dela. Pra não ficar tão estranho batendo na parede. E vou colocar ela um pouquinho dentro desse caixote aqui. Ok, eu vou ver agora como é que tá a minha Yes Light. Eu vou apagar esse Rectangle Light aqui. Vou mudar pra esse ponto .m, Yes Light, muro. Não, vou colocar arandela. E vou colocar aqui uma cor mais quente. 3500 mais ou menos, tá? Bora colocar pra renderizar, pra ver como é que vai ficar aqui nessa parte da arandela. Ó, eu achei que ficou mais legalzinho essa arandela, então eu vou usar a Yes Light mesmo. Eu vou diminuir o tamanho dela só, porque talvez eu não quero que ela chegue aqui. Não sei se vai fazer diferença também, né? Talvez faça, talvez não. O que eu vou fazer é copiar. Eu vou copiar ela pra baixo, porque agora eu consigo fazer isso. Vou virar no azul do componente. Eu vou colocar aqui, ó, aresta com aresta. E vou arrastar ela pra aqui pra baixo. Pronto. Feito isso, eu vou tentar colocar pra renderizar tudo agora. Então, eu vou vir aqui, vou desativar, né, o meu Region Render. E vou colocar para renderizar. Lembrando que eu não ativei a intensidade, tá? Porque justamente era uma luz decorativa, não queria iluminar nada. Então, eu acho que ficou ok. Ó, deu uma diminuída assim, né? Aqui perto do 20. Ok, né, galera? Uma coisa que eu percebi, na realidade, é que os meus spots dali de dentro, eles não acenderam. Ou seja, eles não estão no mesmo componente desses daqui. Então, o que eu vou fazer é ir lá neles e ativar, né? Vou ocultar essas partes daqui de cima, que pra poder chegar nele mais fácil. Não vou apagar não. Ok, eles estão aqui. Eu vou entrar aqui no vidrozinho daqui, né, da lâmpada. E vou aplicar essa mesma mecha aqui do spot dos outros. Então eu posso só selecionar e vir aqui em aplicar ao selecionado. Apply to selection. Feito isso, eu posso vir e criar a mesma Yes Light que tem nas outras, que foi a 24, né, que eu usei. Posso colocar aqui também. E daí eu já clico nela e desço alguns centímetros, né? Vou colocar aqui 1 centímetro. Ó, perfeito.
Deixa eu colocar aqui a mesma cor. Ou eu posso colocar mais branco, na verdade, né? Pra gente tentar fazer igual aquela lá que a gente viu. Acho que uns 4.300. 1.500. Essa daqui tá quanto? 4.200. Esse aqui é o hora dela, é mais escuro mesmo. Eu vou colocar só uma bem mais clara. Aqui eu vou vir com 4.800 pra deixar mais claro. Eu vou colocar S.M, interior, porque tá dentro da casa, né? Pronto, vou ativar aqui e vou colocar 10.000. Ok? Vou desativar aqui o meu contorno dessa vez e já vou renderizar. Deixa eu dar um salvo aqui primeiro. E agora sim eu vou renderizar. Eu já consigo ver que ativou, né, ali atrás. Eu só não consigo ver se tá escuro. Pra mim tá escuro ainda. Eu acho que eu vou aumentar mais o valor. Pra mim ficou bastante escuro. Não sei pra vocês. Então vou vir aqui com o meu Render. Vou selecionar uma área assim, mais ou menos. E vou colocar mais um 0 aqui na frente. Os outros estão quanto? Esse daqui tá 80. Se eu colocar 100 vai ficar... vai estourar. Eu vou mudar aqui pra 20. Eu acho que agora ficou mais legal. Eu vou até salvar aqui agora. Pra gente ver o antes e o depois. Olha aqui, ó. Escuro e mais claro, né? Ok. O que eu vou fazer agora é... eu quero clarear mais a minha iluminação aqui, a global, né? Então, eu acho que eu vou diminuir aqui pra 4. E acho que eu vou diminuir aqui também pra uns 30. Pra ver como é que vai ficar. Essa minha Dome Light aqui, eu acho que eu vou alterar um pouquinho o valor dela. E vou colocar um pouquinho mais de saturação. E aqui também... 280, ok. E aqui também eu vou puxar um pouquinho mais pro rosa. Acho que um 8, tá bom? Diminuir aqui um pouquinho do meu gama e do meu gain. E vou colocar pra renderizar. Eu acho que ficou muito rosa, né? Talvez eu mexi demais ali em cima. Mas aí isso eu consigo fazer aqui também, ó. Pra não ter que ficar mexendo ali o tempo todo. Eu venho aqui, venho no Color Balance. E daí o Red eu consigo diminuir aqui um pouquinho. Não, na realidade deixa eu tirar isso aqui. Deletar. E eu vou mexer aqui mesmo. Na saturação. E diminuir aqui também. Posso vir até aqui no interativo e ir ajustando. Apesar de que às vezes dá alguns erros. Tá. Vou, inclusive, aumentar aqui. Ops. Acho que 170 ficou ok. Eu vou lá na Dome agora, né, que eu disse que eu ia ajustar a saturação. Eu vou diminuir pra 2.3. Aqui no meu gama eu vou dar uma aumentadinha. No meu gain, no caso, perdão. No meu gama eu vou diminuir. Porque aí vai ficando mais azulzinho, tá vendo? Só que aí aqui também vai ficando mais rosa. Aí eu tiro a saturação. Tá. Eu acho que essa iluminação tá legal, tá? Eu vou parar aqui agora o meu render interativo. Vou renderizar normal, com o denoiser ligado, tá? No mild. E daí eu posso, na realidade, até ligar o contrast aqui e mudar aqui a espessura dele, né? Vou colocar aqui 0,5 pra ver como é que fica. Vou renderizar normal, sem ser interativo. Ok, ficou assim o nosso render. Vou salvar aqui até. Ó, tava assim. A gente deixou ele assim.
Eu acho que ficou bom. Deixa eu vir aqui no meu Laser Effect pra ver se eu consigo colocar aqui, ó. Tá, consegui ativar. E ficou assim. Essa daqui foi a nossa aula de iluminação, né, externa, com o mood de Blue Hour. Você pode ir trocando os moods pra ver como é que fica, pra ver se você acha que fica legal. E é isso. Obrigada e até a próxima aula.